Oi pessoal, meu nome é Ingrid, eu curso licenciatura em matemática e esse vídeo foi gravado em referência ao meu estágio de docência no ensino fundamental. Eu escolhi trabalhar frações porque é um tema que é muito recorrente, né, depois que se aprende basicamente todos os anos, e é um tema muito legal e dinâmico também de ser trabalhado. E tendo em vista o modo como essa videoaula está sendo desenvolvida, né, como a gente pode ver aqui, eu achei que seria um tema legal e que daria para trabalhar de uma forma interessante. Peço desculpas por qualquer coisa, porque foi tudo na base do improviso, mas eu espero que tudo flua muito bem. Então, frações. O que são frações? As frações são formas de representar partes de um inteiro, tá? A primeira vez que a gente tem contato com fração, geralmente dá um exemplo da pizza, né? E eu trouxe aqui novamente. Então, vou pegar aqui minha régua. Imagina que esse círculo aqui é uma pizza, tá? Geralmente a pizza ela vem partida em 8 pedaços iguais, né? Então vou tentar partir aqui mais ou menos em 8 pedaços essa pizza. Provavelmente minha divisão não vai ficar perfeita, mas e aí a gente tem o inteiro total, que seria a pizza, e os pedaços aqui, que seriam as fatias, né? Imagina aí que alguém foi e comeu 3 pedaços dessa pizza, 3 fatias. Então, 1, 2, 3. Lembrando que numa fração, o número que fica embaixo é sempre o número do que a gente tem no total. Nesse caso aqui, como o total foi dividido em 8, o número que fica embaixo é o 8. E o número que fica em 3 seria o número que a gente pegou, que a gente utilizou. Nesse caso aqui, foram comidas 3 fatias de pizza, ficaria o 3 em cima. E a fração que representaria essa situação aqui seria essa fração, 3 oitavos. Beleza? E aí, um outro exemplo também muito clássico que a gente tem são as barras de chocolate. Então, imagina aí que a gente tem essa barra de chocolate aqui. Imagina que ela está dividida igualmente também. E aí, vamos supor que essa barra de chocolate tenha sido dividida também em 8 pedaços iguais. Esse aqui não estão iguais, mas a gente fez. Então, aqui temos 8 pedaços, certo? E a fração, seja qual for a quantidade que eu vou pegar de chocolate, o denominador aqui embaixo, ele vai ser 8, porque a barra foi dividida em 8 pedaços. Vamos supor aí que eu tenha pego 4 quadradinhos de chocolate, tá? E aí o número que ficaria em cima seria o 4. Só que quando a gente tem uma fração e ela pode ser simplificada, ou seja, eu tenho números em comum que eu posso dividir esses denominadores, ela não é uma fração irredutível. E geralmente quando a gente trabalha com frações, a gente simplifica elas até chegar a uma fração irredutível. Então aqui o 4 ele é divisível por 4 e o 8 também é divisível por 4. Então se a gente dividir aí 4 por 4 vai dar 1, 8 por 4 vai dar 2. E 4 oitavos é igual a 1 meio, certo? 1 sobre 2. Se a gente for olhar aqui, 1 meio representa metade. E se eu peguei 4 quadradinhos de 8, eu necessariamente peguei a metade, tá? A fração, ela é muito utilizada no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba. Por exemplo, quando as pessoas vão sair, né, ou de repente faz uma compra, ou tipo, e tem que dividir um valor total com outras pessoas. A gente está lidando com fração ali. Um outro exemplo muito comum é o tanque de gasolina de um carro. O ponteirinho ele fica ali e ele mostra exatamente. Alguns carros até vem escrito em forma de fração, tipo 1/4 e tudo mais do tanque, né? Que tá cheio ou não. Então, assim, são coisas que estão muito presentes no nosso dia a dia, mesmo que a gente não perceba aquilo ali na hora. E aí eu trouxe um exemplozinho aqui, tá? Pra gente dar uma olhadinha. Então, olha só.
Na cantina em que Marina trabalha, o mesmo tipo de bolo é vendido a cada semana, de segunda a sexta-feira. Marina notou a quantidade de bolo vendido em determinada semana. Então, a gente tem aqui, na primeira linha, os dias da semana, tá? E na segunda linha, os pedaços de bolo que foram vendidos naquele dia. Então, se a gente for olhar aqui na segunda-feira, foram vendidos 3 pedaços de 8. Na terça-feira, foram vendidos 4 pedaços de 8. Na quarta-feira, foram vendidos 7 pedaços de 8. Na quinta-feira, foram vendidos 2 pedaços de 8. E na sexta-feira, foram vendidos 8 pedaços de 8. Tá? Se a gente fosse ler as frações, seria 3 oitavos, 4 oitavos, 7 oitavos, 2 oitavos, 8 oitavos. Tudo bem? E aí, tem algumas perguntas aqui, tá? A respeito dessa questão. Então, a primeira pergunta aqui é: qual foi o dia em que mais se vendeu o bolo? Se a gente quer saber o que mais se vendeu, a gente necessariamente precisa do maior número. Como o pedaço total de bolo disponibilizado em um dia é sempre 8, a gente tem que ver o número que está do outro lado, que é o número que está no numerador. Então, a gente olha aqui. Na segunda-feira foram vendidos 3 pedaços. Na terça-feira, 4. Na quarta-feira, 7. Na quinta-feira, 2. Na sexta-feira, 8. Então, qual desses dias aqui? É só a gente ver o maior número e a gente vai ver que foi na sexta-feira. Beleza? Eu até fiz uma estrelinha aqui pra já ficar indicado. Beleza. E aí, a segunda pergunta é: em algum dia vendeu a quantidade total de bolo? Então, em algum desses dias aqui foi vendido o total? Vamos ver. O total aqui é 8. Então, nesse dia foram vendidos 3, nesse dia 4, nesse dia 7, nesse dia 2 e nesse dia 8. Aqui, se a gente for olhar, olha, foram vendidos 8 de 8. Então, não é o total? Isso aqui, esse 8 de 8 representa um bolo inteiro, certo? Então, sim, em um dia foi vendido o total e esse dia foi a sexta-feira. E aí temos a terceira pergunta: qual a quantidade de pedaços de bolo vendidos em toda a semana? E aí a gente vai entrar numa outra matéria de frações, tá? Que é adição de frações, nesse caso, também subtração, mas aqui é adição. E como que a gente vai saber? A gente vai ter que fazer uma continha de mais. E como que a gente faz continha de mais com fração? É isso que nós vamos ver agora, tá? Então, vamos lá. A gente vai ter que somar, tá? Todos os dias, já deixei anotado aqui na minha colinha. A gente vai ter que somar todos os dias. No primeiro dia aí foram vendidos 3 pedaços de 8. No segundo dia foram vendidos 4 pedaços de 8. No terceiro dia foram vendidos 7 pedaços de 8. No quarto dia foram vendidos 2 pedaços de 8. E no último dia foram vendidos outros 8 pedaços de 8. E aí, o denominador, ou seja, o número que vem embaixo, ele é igual, ele é comum aqui a todos. E essa é a primeira regra para eu conseguir somar uma fração. O denominador tem que ser o mesmo, tá? Eu tenho que ter aquilo ali dividido pela mesma quantidade de pedaços, então eu consigo somar. Então, aqui é 8, eu simplesmente repito o denominador. E o que eu vou fazer com os numeradores, então? Eu vou simplesmente somá-los. Eu tenho 3 com 4, 7. 7 com 7, 14. Com mais 2, 16. Com mais 8, 24. E aí, a quantidade total de bolos que foi vendido, né, naquela semana foram 24 oitavos. Tá. Lembra que eu falei sobre fração irredutível? A gente pode transformar isso aqui numa fração irredutível. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai dividir por algum número que os dois possam ser divididos, beleza? E qual é o número? Se a gente for analisar e fazer o MDC, a gente vai ver aqui que o 8 é divisível por 8 e o 24 também. Eu tenho 8. Dividir para 8, eu tenho 8 balas. Dividir para 8 pessoas, cada pessoa ficou com uma bala. Então, vou colocar aqui embaixo, porque ali não tem mais espaço. Desculpa. Deixa eu fazer aqui do lado que eu já errei. Então, se eu dividir 8 para 8, eu fiquei com 1,
certo? E agora eu tenho 24, eu tenho 24 balas. Se eu for dividir 24 balas para 8 pessoas, cada pessoa vai ficar com 3 balas. E se a gente for ver 3 sobre 1, é exatamente igual a 3, sem o 1 embaixo, certo? Então, quantos bolos foram vendidos naquela semana? Naquela semana foram vendidos 3 bolos inteiros, beleza? Sendo que cada dia foi vendido uma quantidade de pedaços, certo? E agora eu trouxe mais exemplos, só que agora a gente vai trabalhar também com subtração e reta numérica, tá? Então vamos lá. Como eu já falei, o primeiro requisito para ter uma soma ou subtração de frações é que os denominadores sejam iguais. Então aqui eu tenho o mesmo denominador, que é o 5, eu simplesmente repito e somo a parte de cima. 3 com mais 1, 4. E aí a gente vai imaginar aqui agora que em todos eles foi pedido para a gente achar esse número e marcar esse número na reta numérica. Como que a gente pode fazer? Eu já deixei tudo dividido aqui só para poder ir mais rápido, tá? Mas como seria isso? Primeiro que a gente tem que lembrar que a reta numérica ela é infinita. Então aqui eu só representei um pedaço dessa reta numérica, para não ficar uma coisa muito extensa, tudo bem? Eu deixei cada um com a sua reta numérica porque se eu tenho o 4/5, ele é um número menor do que o 1. Por que ele é menor do que 1? Porque o 1 inteiro seria o 5 sobre o 5, 5/500, certo? E ele representaria o 1 inteiro. Então, isso aqui ele é menor do que 1. Então, todos esses números dessas retas numéricas aqui, eles estão compreendidos entre 0 e 1. Por que eu fiz individual? Porque aqui ele é 5, mas aqui é 3, aqui é 2. Então, para não ter que ficar apagando e desenhando tudo certinho, eu já fiz cada um com sua reta numérica. Então, vamos lá. 4/5. O que significa isso? Significa que eu dividi em 5 e peguei e utilizei 4 pedaços. Então, aqui simplesmente eu vou contar 4 casinhas. 1, 2, 3, 4. E aí, o ponto que eu quero encontrar na reta numérica é esse aqui, beleza? E aí, agora a gente vai seguir para a letra B. Na letra B, a gente não tem mais uma adição, a gente tem uma subtração. E a subtração segue exatamente o mesmo princípio. O denominador tem que ser igual. Tendo o mesmo denominador, eu só repito. E aí, eu tenho 5 menos 2. Se eu tenho 5, eu tiro 2, eu fico com 3. E aí, lembra que eu falei que os números dessas retas aqui, eles estão compreendidos entre 0 e 1? Agora, eu vou ver. Eu já falei lá também que quando o número de cima do numerador é igual ao número do denominador, isso quer dizer que eu tenho 1 inteiro. Então, 3 sobre 3, ele é exatamente 1 inteiro. Mas se de todo a gente não tiver convencido, a gente pode simplesmente fazer a mesma coisa que eu fiz em cima. O que seria isso? Contar quantas casinhas? 3. Então, 1, 2, 3. E aí a gente vai encontrar exatamente o número 1. Beleza? Vamos seguir então para a letra C. Na letra C eu tenho o denominador 2. E por isso que essa reta numérica está dividida em 2 pedaços iguais, tá? E aqui eu tenho 3 menos 1. Eu tenho 3, eu tiro 1, eu fico com 2. E aí, galera, acontece exatamente a mesma questão da letra B. Eu tenho 2 sobre 2. Se eu tenho 2 sobre 2, isso quer dizer que eu tenho 1 inteiro. E se de todo nós estivermos convencidos, podemos simplesmente contar. Eu contaria aqui 2. 1, 2. Beleza? Agora, vamos para a letra D. Letra D, o denominador é 4 e em cima nós temos 3 menos 1. Eu tenho 3, eu tiro 1, eu fico com 2. Beleza? E aqui, ó, compreendido entre 0 e 1. E aí, de 4, eu vou andar 2 casinhas. 1, 2 e eu vou encontrar aqui. Lembra que eu falei sobre fração irredutível? Essa fração aqui ela não é uma fração irredutível, mas eu posso transformar. E eu posso dividir o 2 por 2 e o 4 por 2. Se eu divido 2 por 2, dá 1. Se eu divido 4 por 2, dá 2. E aí eu fico com a fração, vou botar pequenininha aqui, ó, 1 meio. E o que seria 1 meio? Seria eu pegar esse 1 inteiro e dividir em 2 pedaços. Então, eu divido em 2 pedaços. Dividir em 2 pedaços, eu vou ter que pegar quantos pedaços? 1, o número do numerador. E se eu pegar um pedaço,
dá exatamente a mesma coisa que 2/4, beleza? Letra E. Na letra E, nós temos aqui de novo o 8 como numerador, tá? E em cima temos 3 mais 3. 3 mais 3 que dá 6. Também não é uma fração irredutível, também poderíamos fazer a mesma coisa que fizemos em cima, mas vou deixar isso aí para quem se interessar fazer sozinho. Então, temos 8 dividido em 8 pedaços e vou andar 6 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Letra F. O denominador é 5. E nós temos aí 6 menos 1. Eu tenho 6, tiro 1, eu fico com a caneta, né? Peraí. Eu tenho 6, tiro 1, fico com 5. E aí, acontece exatamente a mesma coisa que nos outros probleminhas ali, da letra B e da letra C. Eu tenho 5 sobre 5, que é exatamente 1. Mas se de todo não estivermos convencidos, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5. E aí representa o inteiro. Letra G. Letra G, o denominador também é 5, tá? E a gente tem aqui 3 menos 4. Eu tenho 3, eu tiro 4, eu fico devendo 1. Ou seja, eu fico com 1 negativo, tá? E aí, agora presta muita atenção em uma coisa. Até agora na reta numérica, o zero esteve aqui e os números positivos estão à direita do zero, certo? Só que a partir de agora, a gente está trabalhando aqui com o número negativo. E os números negativos, eles estão, ó, para lá, eles estão à esquerda. Então, o zero vai ficar nessa posição, tá? Como ali o meio elemento neutro. E a gente vai simplesmente trabalhar com 1. Nesse caso, a gente vai trabalhar com 1 menos 1. E aqui já está dividido em 5 pedaços, só que eu não posso contar do 1 para o 0, eu tenho que contar do 0 para o 1, porque eu parto do 0, do nada, para chegar a algum número. Então aqui eu vou contar quantas casinhas? Uma. Do 0 para 1, uma casinha, e esse é o ponto que eu quero na reta numérica. Na letra H, nós temos o 2 como denominador, né? E aqui a gente tem 3 mais 1, 4. Menos 3 vai dar 1. Ou a gente poderia simplesmente anular esse 3 meios com esse menos 3 meios, porque é exatamente a mesma quantidade, um positivo e outro negativo, eles se anulam. Isso aqui dá 0. Então aqui, ó, os números estão compreendidos entre 0 e 1, tá? E quantas casinhas que eu vou andar? Uma. Pra gente fechar aí, a gente tem essa continha que é um pouquinho maior, mas também é muito tranquilo. O 8 como denominador, beleza? E a gente vai somar os numeradores. 7 com 1, 8. Com mais 1, 9. Menos 3, 6. Beleza? E aí, ó, entre 0 e 1. E agora nós vamos andar 6 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse é o ponto que a gente tem em conta na reta numérica. Uma outra coisa que eu não falei é o seguinte: sempre que a gente vai trabalhar com a reta numérica, a gente precisa ter o cuidado de deixar os espaços iguais, tá? Porque imagina, vou fazer aqui embaixo, imagina que eu tenho uma reta e aí eu vou dividir ela e eu divido ela assim. Não tá nem próximo de ser igual. Então, eu não posso trabalhar com isso aqui, porque quando a gente fala de fração, a gente está falando de